Desmistificando a Imigração Canadense. Eu sou a Débora Fonteles. E eu sou a Ana Lu Fonteles, tudo bom? E no nosso assunto de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre consultorias de imigração, no caso para o Canadá. Muita gente tem se perguntado como é que é isso, eu contrato ou não contrato? Se precisa mesmo ou não, se vale a pena, né? Porque assim, é um custo, né, também. Isso, então vale a pena a gente contratar uma consultoria ou não quando vai pensar em fazer essa imigração? O que tu acha, Ana Lu? Assim, eu acho que primeiro que a pessoal de casa deve avaliar, quem está assim no Brasil ainda pensando em migrar para o Canadá, se realmente precisa, depende muito do seu nível de inglês, eu acho, e do seu conhecimento sobre o processo de imigração. Ela tá falando do nível de inglês, por quê? Porque todos esses processos e todas essas informações, elas estão lá no site do governo, ou até em muitas outras plataformas em inglês. Então, se o seu inglês realmente ele não é muito avançado, não é muito bom, fica mais difícil de você conseguir entender, de você ler, de você pesquisar até. Você, por exemplo, você quer saber um pouco mais sobre o processo de imigração e você busca informações online, ok. Só que qual é o local mais seguro para você encontrar as informações? No site do governo canadense, na que fonte é lá, oficial. Isso, que é de lá de onde se tira, onde os consultores de imigração, de onde a gente tira as informações. Então lá vai estar tudo em inglês, ou então em francês, né? Então se você não tiver um inglês e um francês avançado, um domínio bom da língua, você não vai conseguir pegar tudo. E outra coisa, é muita informação. Muito porque eu diria que assim, tem as informações? Tem. Até tem demais. E o que eu acho que eu vejo de como uma falha nesse portal que eles têm, nessas plataformas, é que por ter muita informação, às vezes a informação ela não está bem descrita e pode levar você a ter dúvidas, de ter um tipo de informação que fica subentendido a alguma outra informação. Então isso traz dúvidas e incertezas que você fica, cara, como é que eu faço? Ele tá dizendo isso, ele tá dizendo A ou ele tá dizendo B? E às vezes... E não dá pra ter certeza só com aquilo. Processos diferentes tem mesmas regras, algumas regras parecidas, então às vezes eles não citam detalhadamente em todos os processos que você vai olhar, dependendo do processo que você quer fazer, não tá lá explicado, ele explica só um geral de um outro processo, e aí só que aquele específico que você quer não tá lá detalhado, então assim, até isso aí fica complicado de você encontrar. Então, se você conseguir dar uma lida bacana no site do governo e conseguir todas as informações que você precisa, e na hora de aplicar você entrou lá no sisteminha deles e consegue responder todas as perguntas, então eu acho que você faz uma consulta só inicial ali para você ter um guia e não vai precisar muito da consultoria de imigração, né? Agora, se não é o caso, então vale a pena. Eu até diria assim, dependendo da sua situação, se você tem uma situação simples, quando eu digo simples eu sou solteiro, minha experiência de trabalho também é fácil de eu rastrear, e não tem nada assim tão... Como é que eu posso falar? Eu diria até que depende do tipo de visto. Do tipo de visto que você vai fazer. Isso. Então, por exemplo, eu tirei o meu Student Permit com a agência porque foi a primeira vez que eu fiz e eu não tinha muita segurança, então eu preferi não arriscar. Às vezes o barato sai caro. Exato. Então, quando eu fui pedir a extensão do meu visto de estudante, foi simples, eu já sabia, então eu li as informações do site do governo e foram suficientes para mim eu conseguir fazer. Não tive dificuldade. Mas, realmente, às vezes só uma consulta inicial para você tirar suas dúvidas também é válido, porque você consegue concentrar e você já teve o seu dever de casa, né? Você já estudou antes, já se informou, então você vai lá só para tirar as dúvidas e fica mais focado naquilo no objetivo que você quer. Exatamente. E também, assim, eu acho que é muito importante, quando a gente está falando de consultoria de imigração, você pesquisar você decidir o que vai contratar. Então, quando você for buscar qual você for contratar, você pesquise bastante aquela empresa que você conheceu, referências, indicações. Tem muita gente na internet falando de empresas que eles indicam, dando referências dessas empresas, né? Seja se for um agente sozinho, individual, ou se for uma empresa, né, com vários agentes. Então, pesquisem bastante sobre isso, porque há consultorias e consultorias. Né? A gente já passou, né, por Isso, a gente já teve casos de insucesso, digamos assim, de que a gente se deparou com situações
que desagradáveis, que trouxeram erros e equívocos para os nossos processos, ou por exemplo, alguma falta de informação para mim. Falta de informação, que eu fiquei, nossa, se eu soubesse disso incompleta. antes, eu não teria feito um processo anterior de trabalho. Mas, enfim. Então, eu acho assim que, por exemplo, às vezes aquele consultor de imigração, ele é inexperiente naquele tipo de visto, naquela área ali, ele tem mais experiência com outros tipos. Então, até isso você tem que pesquisar, entendeu? Então, se você vai fazer o processo de LMIA, por exemplo, que é um processo bastante complicado, né, que foi o do vídeo passado que a gente estava falando, né, que é uma das formas de você conseguiu a vaga de oferta de emprego aqui no Canadá, e aí a empresa depois do seu LMIA, a empresa vai sponsorar, né? Vai lhe financiar para você conseguir tirar o visto de trabalho. Então tem consultor de imigração que não sabe de nada sobre essa parte, só é acostumado a fazer ali visto de estudo, de turismo, até um visto ali de trabalho, mas assim, mais simples. E aí o LMIA, que é um processo mais complicadozinho, às vezes é bom você pegar um consultor que já tenha costume de fazer, porque aí ele já sabe todo o passo a passo. Com certeza, faz toda a diferença. Quando você encontra um profissional que já tem experiência naquele assunto, é muito mais fácil, você confia melhor nele, né? Até mais seguro. Então, às vezes, se você, vou fazer com esse consultor porque ele é mais barato, não vou mais investir X mil reais naquele outro, porque ele é muito barato, sai caro, né? E de novo, exatamente. Então, vale a pena pesquisar, procura referências na internet. Outra coisa que eu diria mesmo que o seu inglês não seja bom, estude um pouco sobre o seu processo. Se você vai estar aplicando um visto de estudante, ou eu vou fazer um college, ou então mesmo que seja, vai aplicar para um visto, um PGWP e tudo, então dê uma lida sobre aquele processo para você entender pelo menos um pouco, porque até para você não ser enganado. É verdade, você chega lá na consultoria, se você estiver muito em branco, muito verde, fica até difícil de você saber se aquele cara realmente tem experiência e se o que ele tá falando faz sentido. Às vezes você diz, cara, eu já me deparei também com isso. Mas eu já tenho esse documento, eu já passei por isso, não preciso de tal passo no processo. Aí ele vai dizer, é verdade, não precisa. Então, pra você inclusive falar de igual para igual, digamos, quase assim, com eles. Então, é bom que você também tenha um pouco desse conhecimento. Mas e aí muita gente pergunta, mas é por isso que eu acho que é interessante fazer as consultorias, porque pessoas não têm tempo para fazer isso. Então, para fazer o seu próprio processo no Express Entry ou em qualquer um desses processos. Só você conhecer um pouquinho do processo não vai demandar muito tempo assim, verdade. Né? Agora, se você realmente não tem tempo, seu tempo é dinheiro, muito dinheiro, então é melhor realmente você delegar isso, né? É verdade. E contratar o consultor para fazer todo o processo, porque não só a consulta inicial, a consultoria de imigração, ele não só vai te ajudar nos passos do processo, fazer o processo em si para ti, mas ele também vai te guiar, ele vai analisar o seu perfil, vai dizer, olha, se você quer imigrar, de repente o caminho melhor é esse ou é aquele, ele vai te guiando por aquilo ali, entendeu? Dependendo da sua situação, o melhor primeiro passo, fazer dessa forma para depois lá na frente você dar entrada em outro processo. Então tem certas informações que eles com certeza vão ter melhores experiências e vão ter como lhe guiar de uma forma mais eficiente. Às vezes você despende tempo e dinheiro em vez de fazendo algo que não que esteja errado, mas se você tivesse feito de outra forma, porque você não sabia, você ia gastar menos, ia ser mais rápido, né? Então, e outra coisa também que eu acho que vale a pena lembrar é que tem gente que pensa que o consultor de imigração ele tem um canal com o governo assim de conversar, não tem acesso ao oficial de imigração. De algum canal especial, eles não têm, na verdade. Não tem, tá, gente? Isso aí, tem vários consultores que falam isso. Olha, gente, a gente não tem um canal mágico, um telefone especial para os consultores. Telefone vermelho secreto com o governo. Não tem. Não, tá? Então, o que eles sabem é porque o consultor, para trabalhar como consultor e ganhar com isso, né? Ele precisa ter um certificado de consultor de imigração, que é um college que é feito aqui no Canadá, na verdade. Não sei se tem no Brasil, até vou ficar devendo essa informação, a gente pode pesquisar para botar aí para vocês depois. Mas é um certificado para poder cobrar por isso, né? Assim, qualquer pessoa pode ajudar um amigo. Eu mesmo já ajudei amigos a fazer, eu tenho uma experiência lá no site, tenho um domínio legal, então já fiz. Mas assim, eu não posso cobrar por isso, só por amizade, né? Isso, é porque para você ser realmente um consultor de imigração e você atuar com esse tipo de responsabilidade, você precisa ser autorizado a exercer essa função. Então até uma dica que eu dou é pesquisar se as pessoas
se aquele consultor tem, né? Se ele está autorizado para fazer aquilo, ele vai estar te cobrando aquele valor, né? Então, gente, vale salientar também que tem 3 tipos de serviço diferentes no mercado, tá? Nesse mesmo assunto vocês podem encontrar aqui as agências de intercâmbio, as consultorias de imigração e as assessorias de vistos. E qual é a diferença entre elas? Ana Lu, começa O seguinte, a agência de intercâmbio, ela vai por exemplo, aquela agência que tem pacotes, né? Tipo, para fazer viagens, quero para Disney, Miami, etc. E além desses tipos de pacote, elas também podem oferecer pacotes de 6 meses de estudo no Canadá. Intercâmbio mesmo, né? Tipo, isso, geralmente elas envolvem o turismo. E é mais voltado para o público, geralmente. Claro que qualquer idade pode fazer um intercâmbio, mas eu digo assim, normalmente elas são voltadas para o público jovem, adolescente, jovem assim, tipo, 18 anos, que vem fazer 6 meses de inglês, vai passar 6 meses e volta pro Brasil. Apenas isso, entendeu? Então, elas auxiliam nesse processo de contato com a escola e tudo, mas o visto em si você vai precisar da agência ou da assessoria, né? Das assessorias de visto, que já são outras empresas especializadas em realmente entrar em contato com os consulados e fazer esse processo de visto, propriamente dito. Então, não só o visto canadense, mas geralmente elas fazem vistos para outras nacionalidades, outros países. País que peça, né? Que solicite algum visto, tipo como os Estados Unidos. O brasileiro para os Estados Unidos precisa daquele visto lá no consulado, sei o que. Então, tem agências que assessoram nisso aí, né? Visto para a China, não sei pra onde. Exatamente. E o outro modalidade, na verdade, são as consultorias de imigração. E aí o papel delas, além de... Elas fazem o meio que eu acho, assim, um mesclado de... Elas também tiram do visto em si, como elas também vão lhe orientar, lhe trazer essa consultoria de qual o melhor plano vai servir para você diante da sua situação, do seu cenário. Ela vai lhe indicar o plano A, o plano B, exato. E aí, nesse caso, você tem que estar imigrando para o Canadá. Então, você tem que procurar empresas, né, que fazem esse serviço para o Canadá, que tem esse conhecimento, né, esse know-how sobre imigração canadense. E assim, para fechar o vídeo de hoje, o que a gente recomenda para você é que estude antes, se informe, pegue as referências, como a Ana Lu falou. Mas vale a pena. Mas eu também acho que vale a pena. Nem que seja aquela consulta inicial, só para você tirar suas dúvidas. Porque às vezes... Eu acho que ajuda muito. Isso. Às vezes você, por causa de uma informação que ficou duvidosa, você pode cair num tropeço, se equivocar, errar. E às vezes esse erro não é nem só o financeiro. É o prejuízo no seu processo que vai ser realmente onde vai doer e onde vai ser pior. Então eu acho que vale demais a pena contratar uma consultoria de imigração. Agora, pesquisem para você contratar uma consultoria boa, que aí vai valer a pena vocês vão ver. Exatamente. Eu também compartilho da mesma opinião. Mas é isso, gente. Então é isso, deixe seu joinha, tá? A gente comentem aí, façam perguntas. Tá? Entre nos nossos canais, no Instagram ou no YouTube, no nosso canal, para curtir e seguir a gente. E é por isso. Não, ficamos por aqui por hoje. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Na próxima.